Donald Trump jogou uma verdadeira bomba no mercado de cripto, causando uma das semanas mais voláteis dos últimos meses, fazendo com que o Bitcoin, por exemplo, saísse de mais de 90 mil dólares para 78 num mergulho bem profundo, para voltar de novo para 95, para cair de novo para 82 e depois voltar para casa dos 90 mil dólares. E a grande pergunta que paira no mercado agora é: de onde vai vir dinheiro para impulsionar o mercado de cripto para cima? Se a gente vai ter entrada de capital, liquidez para impulsionar as altcoins também para novas massas? Muitas das perguntas que eu tenho recebido ultimamente são de pessoas com medo com o que está acontecendo. Inclusive eu fiz um outro vídeo aqui no canal discutindo a minha visão sobre o bull market como um todo, se ele continua, se ele já acabou. Eu sugiro até que você veja esse outro vídeo, vou deixar o link aqui para você assistir depois. Mas o que a gente mais tem que responder agora é: o que existe para além do curtíssimo prazo? Eu sei que às vezes pode até ser um pouco repetitivo, mas essa é a mais pura verdade. Principalmente se você está nesse mercado construindo patrimônio ao longo do tempo. Se a gente fica apenas tentando tradear as notícias de curto prazo, a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar louco, pirado. Por quê? A gente tem um grande vai e vem do mercado, em que hora vem uma enxurrada de capital para impulsionar os ativos, uma hora seca essa enxurrada de capital e os ativos caem. Mas muitas das vezes a gente tem visto movimentações de preço que estão mais ligadas a notícias específicas do que de fato a fundamentos. Então nesse vídeo eu quero discutir um pouco do que aconteceu nessa última semana, trazer uma grande recapitulação aqui para você ficar por dentro de todos os detalhes e entender os movimentos de preço do Bitcoin, e aí então a gente poder falar dos próximos acontecimentos, inclusive de um dos grandes eventos que estão sendo esperados para esse mercado nessa sexta-feira, que é o Crypto Summit, ou Cúpula Cripto, que vai acontecer na Casa Branca, o primeiro evento desse tipo, contando com a participação do presidente Donald Trump e contando com a participação de pessoas chaves nesse mercado, por exemplo, Michael Saylor, que nesse momento você com certeza já conhece. Então eu separei alguns pontos que eu acho que são essenciais para você entender o que está rolando agora e para você entender os próximos passos do mercado. Inclusive quero compartilhar com você o que eu estou fazendo nesse momento. Então fique comigo, esse não é um vídeo longo, mas é um vídeo super importante. Inclusive, eu vou deixar alguns recados aqui para você. Se você ainda não viu os outros vídeos aqui do canal, além do vídeo que eu comentei no início, em que eu falei sobre a continuidade do bull market, a gente também fez um vídeo aqui na Underblock falando sobre o plano Trump para o mercado de cripto. Então fala um pouco das reservas estratégicas, que é inclusive o que eu vou me aprofundar aqui. Deixa o link aqui para você acessar depois, se você quiser. E se você obviamente não quiser perder nenhum tipo de conteúdo, é só você entrar aqui no nosso canal do Underblock, clicar para se inscrever, ativar notificações e obviamente dar um like no vídeo, porque ele é sempre muito bem-vindo para a gente poder saber que vocês estão gostando e direcionar a produção de conteúdo. Então se você entrar no canal do Underblock, tem uma cacetada de coisa aqui para você se aprofundar, mas vamos lá para o que interessa, falando primeiro do preço do Bitcoin, e aí eu vou trazer mais alguns elementos sobre a reserva estratégica e o que a gente pode esperar do Crypto Summit. Inclusive no final eu quero te contar um pouco sobre um dos ativos que tem me perguntado muito, o pessoal ali no Instagram, ou mesmo o pessoal que me manda mensagens, se vale a pena investir ou não, que é Cardano, e eu vou trazer a minha visão no final desse vídeo. Então, se você olhar aqui, agora que a gente teve recentemente, né, isso, se você pegar, esse é um gráfico de 1 hora, tá? Então a gente tá falando aqui do dia 24 de fevereiro, que foi segunda-feira da semana passada. A gente teve um zigue-zague muito forte no mercado, e fazia tempo que a gente não tinha uma volatilidade tão grande quanto essa. Talvez no momento que você for assistir esse vídeo, o preço já esteja outro, com certeza estará, dado que a gente tem tido uma grande vol aqui, mas não é nem isso que importa. O que importa é o padrão de comportamento que a gente está vendo. O que a gente observou aqui? Primeiro que a gente teve o Bitcoin perdendo os 90 mil dólares, o outro vídeo que eu fiz aqui no canal foi justamente sobre isso, e ele veio buscar um fundo aqui em torno de 78 mil dólares, tá? Inclusive para quem acompanha lá os futuros da CME, ele fechou aquele chamado CME Gap. E aqui no final da semana, isso que foi sexta-feira, para o início da nova semana, que é essa semana de carnaval em que a gente teve uma recuperação gradual, falei muito sobre isso, sobre medo extremo do mercado, sobre altos níveis de sobrevenda, e no domingo a gente teve um pump muito forte que foi causado por um post do Donald Trump falando justamente sobre a reserva estratégica, algo que já vinha sendo comentado desde o ano passado em campanha eleitoral, que foi trazido na primeira semana de governo como uma ordem executiva e agora começa a ter contornos um pouco mais claros. Então essa notícia mostra justamente o que aconteceu, né? Bitcoin, aqui eles colocam mais de 8%, mas na verdade se você pegar numa janela de 24 horas foi bem mais do que isso. E o Donald Trump fez um post que está reproduzido aqui embaixo, em que primeiro ele falou, e eu vou traduzir o post dele, né? A reserva de cripto dos Estados Unidos vai elevar essa indústria crítica, né, depois de anos de ataques corruptos pela administração Biden, então obviamente batendo no governo anterior. E foi por isso que a minha ordem executiva de digital assets, né, de ativos digitais, direcionado para o grupo de trabalho presidencial, seria para você continuar com a criação, né, seguir em frente com a criação de uma reserva estratégica de cripto, que incluiria XRP, Ripple, Sol, Solana e ADA, Cardano.
Eu quero garantir que os Estados Unidos sejam a capital cripto do mundo e nós vamos fazer America Great Again, né? E logo depois ele retweetou aqui, comentando que, obviamente, Bitcoin e Ethereum fariam também parte dessa reserva, assim como outras criptomoedas valiosas, porque ele ama Bitcoin e Ethereum. Isso aqui causou um furor gigantesco no mercado, foi o que levou o Bitcoin lá para os 95 mil dólares. E na segunda-feira a gente teve um balde de água fria, justamente porque o mercado tradicional estava numa indecisão, numa grande incerteza em relação aos eventos geopolíticos e a guerra tarifária, enfim, toda a trade war do Donald Trump. E a gente está nesse intenso cabo de guerra entre o intrínseco de cripto e o macro do TradFi, assim como eu comentei no Instagram. Se você não me segue lá, inclusive me siga para você ter conteúdos diários por lá. E qual que é o ponto aqui? A gente sabe que a reserva estratégica ela deve ser concretizada, a questão é como ela vai ser concretizada. E no curto prazo, como eu falei para você, não adianta ficar pirando com tudo que acontece, mas teve um grande temor da guerra comercial das tarifas de Trump. Mas vamos seguir em frente porque tem mais elementos para esse contorno como um todo. O David Sachs, que é esse cara que está aqui nesse post, ele é o que a gente chama de Crypto Czar, ou seria o grande responsável do governo Trump por cripto e inteligência artificial, e ele tem feito alguns movimentos, alguns posts aqui falando sobre a reserva estratégica, e ele fez hoje esse post falando, durante a última década, vou até traduzir aqui, na última década o governo federal vendeu aproximadamente 195 mil bitcoins por receitas de 366 milhões, ou seja, essas vendas de quase 200 mil bitcoins corresponderam a 366 milhões de dólares, o que não é muito. Se o governo tivesse mantido, o Bitcoin ele valeria hoje 17 bilhões de dólares. Isso é o quanto custou aos contribuintes americanos não ter uma estratégia de longo prazo. E ele está completamente correto. Nos Estados Unidos ele teve o benefício de se apossar de bitcoins pelas apreensões que foram feitas e poderia ter mantido isso em reserva. Ainda existe um valor considerável também de quase 200 mil bitcoins numa reserva americana, e a grande discussão agora é se isso vai ser convertido numa reserva de longo prazo e qual vai ser essa estratégia. Inclusive, existem dois níveis de reserva estratégica sendo debatidas nos Estados Unidos. O de nível federal, que é essa que o governo Trump está trazendo como uma proposta, a gente deve ver mais detalhes nessa sexta-feira no Crypto Summit, e a outra que é de nível estadual. E esse site, Bitcoin Laws, se você quiser entrar, ele chama bitcoinlaws.io, né, IO, ele faz um rastreamento de todos os estados americanos, que são esses em laranja, que já tiveram uma proposta de criação de reserva estratégica de Bitcoin. Então, nesse momento, a gente tem 72 propostas em 33 estados, lembrando que os Estados Unidos tem 50 estados, então mais da metade dos estados já propuseram. Você pode ver, inclusive, nessa outra página que mostra algumas que já foram negadas, que são essas 5, mas tem várias andando, inclusive a de Utah é a mais avançada. Então a gente pode ter tanto uma definição de reserva estratégica a nível federal quanto a nível estadual. E para mim isso deixa muito claro que dólares vão entrar em Bitcoin, vão entrar em cripto e vão ser convertidos em reserva de longo prazo. A grande questão é quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer. E é por isso que quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente tem que ficar, obviamente, otimista pelos acontecimentos, mas ter o pé no chão para tomar decisões fundamentadas e não só por causa da notícia. Porque imagina se você saísse comprando Bitcoin só por causa da notícia aqui no domingo, sem mais nenhum outro tipo de avaliação. Seria muito ruim se você quisesse fazer uma operação de curto prazo, porque no dia seguinte caiu bastante. Se você está comprometido com o longo prazo, você vai olhar para além dessas notícias e vai olhar muito mais para os fundamentos de fato. Então vamos seguir aqui com alguns fundamentos. A gente vê que recentemente esse chacoalhão no mercado, que foi essa grande queda, e aqui estou na newsletter da Glassnode, foi uma das maiores variações negativas semanais que a gente teve ao longo desse ciclo. E como eu vinha comentando com vocês em todos os conteúdos que a gente produz aqui, esses drawdowns, que são essas quedas ao longo do bull market, são completamente normais. Tanto que a gente vê que a maior parte das pessoas que vendeu o Bitcoin nessas últimas semanas foram pessoas que tinham acabado de comprar e de alguma forma ficam desesperadas com essa movimentação de preço e não entendem que esse tipo de movimentação vai ser bem característico. Então, se você tem isso em mente, fica muito mais fácil você navegar por esses ciclos do Bitcoin, entendendo que, embora você possa ter quedas, por exemplo, de 30%, 40%, elas ainda fazem parte desse processo de alta e você não é pego no contrapé e não vira aquele tal do mão de alface. Então a gente viu uma correção, inclusive porque muitos investidores acabaram vendendo suas posições nessa lateralização, mas quando a gente olha para investidores de longo prazo, eles possuem um perfil de acumulação, tanto que a gente vê esses investidores voltando a comprar Bitcoin. E a gente não pode ser enganado pelo fato de o mercado estar em medo extremo. Como mostrei também, a gente chegou na menor leitura do Fear and Greed Index, o índice de medo e ganância, desde 2022 no bear market. Isso, para mim, é um grande sinal de fundo e está inclusive no outro vídeo que eu publiquei aqui na semana passada no canal. E da mesma forma, a gente viu um fluxo de saída de capital forte dos ETFs, na verdade um pouco antes desse dump mais forte,
e isso vem sendo atenuado. Então mostra para mim que essa capitulação ela já aconteceu e a gente provavelmente já viu esse fundo do Bitcoin e pode voltar a subir. A grande questão é quem ganha esse cabo de guerra que eu falei entre o intrínseco de cripto, reserva estratégica, e o macro, o TradFi, no curto prazo. Quem ganhar no curto prazo vai definir muito do movimento de março e possivelmente de abril. Mas seguimos aqui. Se você está preocupado se ainda vale a pena comprar Bitcoin, se ainda tem espaço para crescer, esse gráfico para mim sempre é um grande norte, que é o MVRV Z-Score, uma das métricas on-chain mais precisas para identificar topos de bull market. Veja como que é a curva verde. Ela chegou a valores extremos nos ciclos passados e mesmo 2021, que ela não foi tão alta quanto 2017, ela ainda chega num valor bem alto lá na casa de 7. Esse é a medida do MVRV Z-Score. E a gente está agora na casa de 1 e pouco, 1,5. Então, mesmo essa correção recente deixou o Bitcoin em preços bem saudáveis, baixos o suficiente para que a gente possa ter uma apreciação maior desse mercado, com os investidores capturando maiores lucros ao longo do processo. Ou seja, para mim isso só me lembra que, embora o mercado tenha sido desafiador nos últimos meses, ele ainda está no estágio digamos, inicial de bull market, porque muito dos gatilhos e dos elementos mais de fundamento que podem entrar no mercado para fazer ele subir, eles ainda estão por vir durante esse governo Trump, principalmente agora de 2025 para frente. Agora, muito se fala sobre esse Crypto Summit, que é esse evento que vai acontecer na Casa Branca na noite da sexta-feira, e quem seriam as pessoas ou os projetos que estariam lá, e muitas pessoas querem talvez tradear esse tipo de movimento. Vou trazer um pouco mais sobre esse trade no final do vídeo, mas antes, vamos ver uma lista possível de convidados aqui. É tudo muito nebuloso, a gente não sabe exatamente quais dessas informações são reais ou não, mas esse foi uma lista que foi publicada em um veículo de notícias respeitado aqui no mercado de cripto, mostrando algumas pessoas confirmadas, desde Michael Saylor, que é o fundador da MicroStrategy, um dos maiores compradores de Bitcoin no mundo, até CEOs de grandes corretoras como Coinbase, Robinhood, Kraken, Crypto.com. A gente tem também alguns membros de projetos, como o Brad Garlinghouse da Ripple, a gente tem também o cofundador da Chainlink, e algumas suposições, como o Vitalik do Ethereum, o Jeremy Allaire da Circle. Então, com certeza a gente vai ter pessoas bem importantes nesse fórum e muito dos olhares do mercado está voltado agora para o que vai ser anunciado. Meu chute aqui, se eu fosse dizer para você, a gente deve ter mais detalhes sobre a reserva estratégica, ela deve ser mais pesada em BTC e a gente deve ter algum tipo de incentivo fiscal para o mercado de cripto. Seja redução até zerar o imposto de renda sobre ganho de capital para cripto ou incentivos para as empresas de cripto, principalmente aquelas que residem nos Estados Unidos. Agora, um ponto importante sobre tudo isso é o que o secretário de comércio do Trump disse, em que ele espera que a reserva estratégica seja mais anunciada, tenha mais detalhes no evento de sexta-feira, mas ela provavelmente vai ter um peso maior em Bitcoin. E convenhamos, faz muito sentido porque o Bitcoin de todos esses ativos é o único que de fato funciona como uma reserva de valor. Os demais são ativos especulativos. E por mais que eu gostaria muito de ver outras altcoins na reserva, eu acredito que seja mais factível que ela comece com o BTC. Só que tudo isso fez o mercado se perguntar quais outras moedas podem participar da reserva e o quanto que esse movimento pode impulsionar as altcoins. Se você está olhando de uma forma mais cíclica para o mercado, você pode usar esse tipo de índice, que é o Altcoin Season Index, para tentar entender momentos em que o Bitcoin está sendo priorizado ou momentos em que as altcoins estão sendo priorizadas. A gente vê que as altcoins elas levaram um banho de água fria nesses últimos meses, o que, mais uma vez, faz parte da contração e expansão do mercado, mas ainda tem sido melhor você estar mais posicionado em Bitcoin. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode ver que as altcoins estão entrando num território de bastante desconto, ou seja, esses costumam ser os melhores momentos para você fazer algumas posições em altcoins. Não em qualquer altcoin, obviamente, mas poder acumular boas altcoins com fundamentos de médio e longo prazo. Então, para quem está mais focado no médio e longo prazo, sim é bom ter Bitcoin e sim é bom você começar a adicionar algumas posições de altos de forma controlada. E quando a gente olha para a movimentação dos criptoativos, um dos ativos que mais chama atenção em variação nesses últimos 7 dias, e é muito das perguntas que eu recebi, é Cardano, ADA, que é um ativo que estava completamente esquecido no mercado e se destaca entre o top 10 aqui como a maior valorização nos últimos 7 dias aqui com mais de 30%. Vale a pena investir em Cardano? Eu vou já ser direto com você e dizer que não. Primeiro porque para mim esse é um projeto que está esquecido no mercado, tem fundamentos muito pobres e não acho que ele valha todo o market cap que está sendo reportado hoje no mercado. Para mim é um projeto que é extremamente caro. Inclusive teve essa notícia, mais uma vez, a gente não sabe o que é realmente verdade ou não, mas que meio que desmente o fato de que o Charles Hoskinson, que é o fundador da Cardano, estaria no Crypto Summit. Essa notícia destrincha um pouco de eventos passados em que o Charles Hoskinson ele tentou se autopromover com informações falsas e, para mim, é um projeto muito controverso do ponto de vista
de implementação técnica e principalmente quando você olha um site como esse, né, comparando, por exemplo, Cardano com Solana em termos de fundamentos, né, de transações, de valor gerado e tudo mais, você vê o tanto que ela fica para trás em relação a blockchains mais consolidadas como a Solana. Esse site mostra aqui nos últimos 30 dias essa comparação direta entre a blockchain de ADA e a blockchain de Sol. E você vê, por exemplo, aqui ó, Real Time TPS são as transações por segundo em tempo real. Enquanto a blockchain da Solana está processando mais de 1000 transações por segundo, a blockchain da Cardano está processando meia transação por segundo, um nível de adoção muito baixo. Em número de transações totais, são 2 bilhões 147 milhões de transações na Solana nos últimos 30 dias, contra 1 milhão de transações na Cardano. Se você olha para tempo de bloco, é muito mais lento transacionar lá. Tanto é que se você pegar dados de DeFi, é praticamente inexistente e não tem grande atividade. Então se eu fosse dizer para você o que eu penso sobre Cardano, é um projeto que subiu bastante com o hype dessa notícia, até por ser mencionado pelo presidente Trump, mas eu não vejo fundamentos para justificar uma posição. Pode ser que continue subindo, mas eu acho que o risco não vale a pena. E aí então eu preferiria ativos melhores, mais sólidos ou com fundamentos mais conectados de fato a uma tese de mais médio prazo. Lembrando que o imperativo aqui, quando a gente fala de reserva estratégica de cripto nos Estados Unidos, é Bitcoin. Essa é a melhor posição que você poderia ter nessa tese. Mas para quem está buscando fazer uma espécie de trade América, né, buscando se posicionar nessa narrativa, eu selecionei aqui uma cesta com alguns ativos que eu acho que estão mais bem conectados, embora nem todos sejam ativos que eu teria a longo prazo na carteira. Eu acredito que são uma forma de você se posicionar para essa narrativa nesse momento. E com isso eu quero compartilhar com você algo que inclusive está no link aqui da descrição desse vídeo, que é uma campanha da OKX, que é a corretora que é a nossa parceira aqui na Underblock. É uma campanha que a gente já fez no passado e ela voltou agora justamente com essa narrativa da reserva estratégica americana. Então é uma campanha que você pode participar, seja você novo membro da OKX ou você já é membro, ela pode te premiar com até 50 ou 65 USDTs, que dá praticamente R$400 nas cotações atuais, para você testar as ferramentas de trading bots. Para ficar mais fácil tudo isso, eu já selecionei aqui embaixo para vocês 2 tipos de bots que você pode usar para testar. O primeiro, que é o Spot DCA, é um bot que automatiza as suas operações de compra recorrente de cripto. Aqui é um bot para BTC, então já é muito fácil você fazer o seu DCA. Inclusive tem outro vídeo aqui no nosso canal explicando em mais detalhes, passo a passo, como você utiliza. E um outro, que é um portfólio inteligente ligado à narrativa americana, tá? Eu vou até abrir aqui para que você possa ver. Basicamente, com um clique, você consegue criar uma cesta inteligente que vai estar com essa alocação de 50% BTC e 50% distribuído em outras 5 altcoins que estão muito fortemente ligadas à narrativa da reserva estratégica americana. O legal daqui é que você coloca a grana de uma vez, ele faz o rebalanceamento automático para você, conforme os ativos crescerem ou diminuírem de tamanho. Então, se você participar dessa campanha, lembrando, o link está aqui na descrição, você pode ganhar até $65 USDTs aqui de prêmios por chegar aos níveis de negociação utilizando essa ferramenta, e você pode escolher entre o Spot DCA ou a narrativa de América aqui, ou os dois se você quiser, e participar testando essa funcionalidade que, como eu já deixei para você no outro vídeo, pode ser interessante para você usar posteriormente. Então fica o convite, se você não tem conta na OKX ainda, entra no mesmo link que você vai poder criar sua conta gratuitamente e testar essa funcionalidade. E para a gente fechar aqui, lembra do que eu te falei ao longo desse vídeo. Notícias são importantes, notícias alimentam o mercado, mas o que realmente faz o mercado se mexer é entrada de capital, é liquidez. E é isso que a gente quer ver nesse mercado a partir de agora. Acredito que a reserva estratégica vai acontecer, ela tem que ter mais detalhes pra gente, que provavelmente a gente vai ver no Crypto Summit. E o meu maior interesse é entender como ela vai ser implementada e o que vai se traduzir em compra de criptoativos. Por isso, acredito que ainda é um ótimo momento para que você se posicione em cripto, obviamente de forma responsável, controlando seus riscos, sabendo quanto você pode alocar e com uma cabeça de médio a longo prazo. Se você entendeu todos esses pontos, gosta desse conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, eu gostaria de saber o que você pensa sobre essa história toda da reserva estratégica e, obviamente, coletar seus feedbacks sobre o nosso conteúdo aqui embaixo. É só você comentar no vídeo, compartilhar sua opinião com a gente, que a gente responde você. E, claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para a gente saber que é um conteúdo bom e a gente possa promover ele para mais pessoas. Se você ainda não for inscrito no canal do Underblock, é só entrar aqui no canal, se inscrever, ativar as notificações, porque cada novo vídeo que a gente publicar já vai chegar uma notificação te avisando que ele foi ao ar. Galera, é isso. Eu sou Vinícius Bazan do Underblock. Agradeço muito pela sua atenção, pela sua participação aqui, por ter você como membro da nossa comunidade, e a gente volta a se falar no próximo vídeo. Até a próxima.